A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é uma bênção, né, retornarmos aqui neste 4 de outubro de 2020 para a nossa live CFJP número 29, Jovens Pentecostais. Dizer para vocês que para a gente é uma bênção nós podemos estar através dessas lives sempre aos domingos 11 horas da manhã e nas quartas-feiras à noite a partir de 22 horas, levando conhecimento bíblico, teológico e pentecostal até cada um dos irmãos. Lembrar também que o nosso canal no YouTube, ele está já pronto para que você possa acessar, não é, ali e estar assistindo todas as lives que temos levado ao ar. Primeiro, aquelas que nós fizemos com o tema de perguntas escatológicas, onde o pastor Ciro Sanches Ibordi faz uma apresentação completa a respeito do tema escatológico em lives que levamos ao ar a partir do dia 25 de março, e certamente terá ali algo que acrescentará para a sua vida, para o seu ministério, e que será bênção, não é? Bênção para ti. Também nós passamos aí a estarmos transmitindo nas nossas lives o tema do curso para formação de jovens pentecostais. Então as lives a partir do mês de, próximo mês de junho, já passaram a ser sobre os jovens pentecostais, e esta de hoje será a de número 29. Uma bênção nós podermos ter tido a oportunidade, ainda que a live está intitulada, não é, Jovens Pentecostais. Nós temos muitos pastores, muitos obreiros, irmãos, dirigentes de igreja, pastores de igreja, que estão conosco aqui, que também têm as suas dúvidas, mandam para a gente através dos comentários da live, ou ainda pelos diversos canais que nós temos, não é? No próprio comentário no YouTube, e mandam ali as suas perguntas. No YouTube também tem os vídeos institucionais, os vídeos onde nós colocamos ali explicações a respeito de como funcionam os nossos cursos, e ainda nós também compartilhamos algumas informações a respeito de cursos, mensagens devocionais, estão todas ali para que os irmãos também possam estar acessando. Mais propriamente agora, na semana que passou, nós fizemos duas lives, na semana retrasada, não é? E na semana passada fizemos duas lives onde nós trabalhamos o tema do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E aí, na quarta-feira, que foi o dia 23, nós fizemos uma live com o nosso companheiro, o pastor Anderson Santos, de Maringá, que é psicólogo, e ele esteve falando sobre depressão e transtornos ansiosos. Falamos sobre ansiedade, fobias, pânico, foi uma bênção. Essa live também está disponível no nosso canal no YouTube, CETADB. Também, no dia 27, juntamente com o pastor Ciro Ibordi, nós fizemos a live onde nós tratamos a respeito da síndrome de burnout. Também foi, todos quantos participaram ao vivo, deram testemunhos de que foram edificados, e vários irmãos têm assistido, tem sido um dos nossos vídeos muito bem acessados, não é? No canal no YouTube. Se você ainda não viu, está aí uma oportunidade para você, após o seu almoço, enquanto você vai estar ali descansando, ouça as duas lives onde nós tratamos sobre esses temas que estão relacionados ao Setembro Amarelo, mês de prevenção contra o suicídio. O pastor Ciro já está conosco, Deus abençoe, paz do Senhor, meu pastor. Pastor Ex, tudo bem? Mas, graças a Deus. Nadando de braçada na bênção. Ô, glória, maravilha. Desse jeito, como é que está a irmã Luciana? Irmã Estamos Júlia? aí, caminhando, né, tentando retomar. Eu, graças a Deus, já voltei a fazer minhas caminhadas, né? Olha aí que benção. Mas ainda estamos com muita restrição, a situação ainda está complicada, mas o Senhor está conosco, né? Vamos adiante. Amém, com certeza, vamos adiante. Eu quero ler o texto bíblico da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15, a Bíblia diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Com a leitura deste texto, nós vamos dar início aqui aos trabalhos da nossa live, CFJP número 29. Já é a 29ª live do CFJP. Nós estaremos trabalhando já daqui a alguns dias o tema do curso para formação de obreiros.
também será uma bênção, e nós vamos continuar respondendo as perguntas dos nossos irmãos. Então, lembrando os amados, que nós temos ainda uma relação aqui com quase 20 perguntas que já foram nos enviadas nas lives anteriores e que estarão sendo respondidas pela ordem que chegam. E se você que está participando conosco hoje ou que vai assistir esse vídeo depois através das nossas redes sociais, tem alguma dúvida que ele está encaminhando, pode usar qualquer um dos nossos canais de comunicação, as redes sociais do CETAD, no Instagram, no YouTube, também no Facebook, para estar encaminhando, ou ainda, se você acessar o nosso site, tem ali o WhatsApp também, pelo qual você pode estar enviando as suas dúvidas, as suas perguntas. Meu pastor, vamos dar prosseguimento então aqui, porque o nosso irmão Eliano Gomes, ele pergunta assim, como os senhores interpretam os textos de Jó 41, Isaías 27 e bem como Salmo 104 e verso 26, que falam sobre o Leviatã. Amém. Minha câmera quase caiu aqui, mas não foi o Leviatã, não. Ainda hoje na escola dominical, o pastor Daniel Salles da Cioli, que estava ministrando a aula, ele mencionou a respeito do texto emblemático de Jó 41, versículo 22, quando alguém usa o texto para dizer que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Pois é. Então, examinado no capítulo 41, você vê que não é diante do Senhor. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, irmão Eliano Gomes pergunta aí sobre o Leviatã, e ele cita várias passagens, né? Bom, Leviatã é famoso, esse animal é muito famoso, né? Ele, inclusive, é título de um livro de um camarada aí que é um cientista político, filósofo, muito conhecido, que é o Thomas Hobbes, né? Que deu, inclusive, para o seu livro esse título, Leviatã. Ele extraiu da Bíblia o título, mas o livro, claro, não trata especificamente do Leviatã da Bíblia. Ele usa a figura do Leviatã, né, para falar da relação com o Estado e etc. Bom, o Leviatã, pela descrição bíblica, era um animal de grande porte, um animal muito grande, forte, que, claro, foi extinto. Né? Um animal que existia nos tempos bíblicos, não era um crocodilo a rigor, né? A versão atualizada de Almeida, para simplificar e para tornar mais acessível o assunto, chama de crocodilo, assim como também chama o behemote de hipopótamo. Mas são dois animais diferentes, tanto do crocodilo como do behemote. Porque se fôssemos chamar de crocodilo, seria um super crocodilo, né? Porque pela descrição poética que aparece nesse texto que o irmão mencionou, Jó capítulo 41, era um animal de grande... Claro que ali há um exagero, porque é um recurso poético, né? Quando fala ali que o seu hálito acende os carvões, é porque era muito quente, como aquele... Se você chegar perto também de um leão, de um tigre, e ele abrir a boca perto de você, você vai sentir o calor do... Né? Então, quer dizer, ali há um exagero, mas é para mostrar que realmente era um animal que metia medo, né? Como se diz assim, um animal de grande porte. Então, alguns estudiosos até dizem que pode aí ser uma referência a dinossauros, né? Porque nós, a rigor, não discordamos, né? Claro, da paleontologia, quando fala dos animais de grande porte, mas o que nos parece estranho é quando eles falam desses milhões e milhões de anos aí, né? Porque a gente sabe que isso aí é uma tentativa de querer respaldar, sobretudo, a teoria da evolução. Então a Bíblia fala de animais de grande porte, e aí o Leviatã, que é um caso, né? Bom, mas agora respondendo objetivamente a pergunta do nosso irmão, como os senhores interpretam, né? Veja que ele fez a pergunta para nós dois, né, pastor? Não sei se o irmão quer responder. Mas o que eu tenho observado ultimamente é que no tempo da pandemia a turma começou a pesquisar, começou a olhar, e aí tudo que tinha de batata quente passaram a jogar para cá, entendeu? É verdade. Pega as batatas quentes, descasca ela e faz uma boa maionese. E mas ainda a gente... come no almoço. É isso aí, a gente responde, segundo a graça do Senhor, né? Então, textualmente, o Leviatã aparece 4 vezes na Bíblia. Aparece em Jó 41, que o irmão citou, Salmo 71, versículo 14, Salmo 104, versículo 26, e Isaías 27, que talvez seja o mais difícil aí de interpretar, né?
Porque Jó 41, Salmo 74 e Salmo 104, ali é literal. Está se falando do animal, claro. Tem a descrição poética, mas está se mencionando um animal de verdade que existia, um animal de grande porte, né, que perante ele, como disse o irmão, diz a versão corrigida, até a tristeza salta de prazer. Na verdade, era para mostrar aí que ele metia medo mesmo. A versão atualizada diz, diante dele vai o desespero, que nesse caso é o que traduz melhor o que diz o original, o hebraico, né? Porque realmente ele metia medo. Então, por isso que o pregador, que se preza, faz uma exegese e não vai usar esse versículo em referência a Deus, né? Claro que a Bíblia que eu estou aqui é a Almeida atualizada. Sim. Aí ele diz, diante dele salta o desespero. Salta o desespero ou vai o desespero, tem outra... tem outra que diz vai o desespero, né? Mas é o que está mais correto à luz do texto original, porque realmente era um animal que metia medo. Bom, então, para resumir, Jó e Salmos, a referência nos livros poéticos é literal, então não cabe interpretação, apenas constatar que a Bíblia está descrevendo um animal feroz que havia naquele tempo. Já Isaías 27, aí sim cabe uma interpretação, porque Isaías 27, o Leviatã é apresentado de maneira simbólica. Pastor Hertos, o irmão poderia fazer a gentileza de ler esse versículo? Isaías 27, versículo 1. Sim. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Essa é a versão atualizada. Essa é a Almeida atualizada. Então ele repete o dragão, mas a corrigida diz Leviatã, na primeira ocorrência, né? Isso. Então aí a atualizada quis simplificar, talvez. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui. Mas a maioria das versões, né, especialmente a corrigida, ela diz Leviatã. Então Isaías 27, versículo 1, menciona então o Leviatã. Naqueles dias castigará, né? Não vai ler aí, né? Por gentileza. Vou pegar aqui. Já está na mão. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada a grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então aí a gente tem uma descrição simbólica dos inimigos do povo de Deus, que naquela ocasião, dentro do contexto, se você fizer uma análise do livro de Isaías aí, você vai ver que é uma referência a Síria, Babilônia e Egito, né, que são representados por esse animal que existia naqueles dias, era o chamado monstro das águas, né, por isso que a atualizada diz que era um crocodilo, porque o crocodilo vive nas águas. Então, Leviatã, o grande Leviatã. Só que o grande Leviatã aí, veja que aí se menciona serpente veloz, adjetivando o Leviatã. Isaías fala da serpente veloz, da serpente tortuosa e fala do dragão. Não há muitos comentaristas que falam sobre isso, mas Stanley Horton tem um comentário de Isaías, que você pode ler, ele dá uma explicação sucinta, mas ele diz também que essa passagem, claro, ela é escatológica. É uma referência inicial, claro que Isaías estava escrevendo primeiramente para os seus destinatários originais, que eram as pessoas que viviam no tempo dele. Então, naqueles dias, os seus inimigos, claro, eram esses três, né? Então, a serpente veloz, claro, indica uma referência à Síria, ali nas margens do rio Tigre. Veja que a própria palavra mar aí aparece no sentido simbólico, porque mar fala de nações, né? Porque ali ele estava se referindo a inimigos que estavam a rigor junto a rios. Então, a serpente veloz, que estava junto ao rio Tigre, as margens do rio Tigre, que é a Síria. A serpente tortuosa parece referir-se à Babilônia, ali junto ao rio Eufrates. E o dragão, claro, parece estar associado ao Egito. Então, Deus aí prometendo, claro, que daria vitória a Israel, né? Isso aí vai se cumprir lá no final, né? Então, o Stanley Horton ele faz essa abordagem aplicando esse texto à grande tribulação.
A gente vê muita gente pregando que é o diabo. Claro que o diabo está por trás dos inimigos de Deus, não é? Mas ele não é, a rigor, o Leviatã. A serpente veloz, a serpente tortuosa, o Leviatã que aparece aí, é uma alusão aos inimigos do povo de Deus, que eram, na verdade, povos. Então, era a Síria, Babilônia e Egito. Isso é o que a gente pode dizer, a priori. É uma passagem que não tem muito o que interpretar, é apenas esperar o cumprimento, né, que vai se dar no futuro, quando essas nações, claro, esses povos, claro que o tempo passou, houve mudança geográfica, mas o povo daquela região, no final, vai se levantar contra Israel. A gente sabe disso, Jesus falou, né, que Jerusalém será cercada, mas Deus, então, virá para dar vitória ao seu povo. Maravilha. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já estão conosco acompanhando a live, né? Especialmente para aqueles que já foram na escola dominical, já voltaram, já estão ali. Eu mesmo hoje foi uma correria sem tamanho, porque depois da escola dominical teve uma reuniãozinha lá com os irmãos que trabalham com a organização da escola, mas tudo deu certo. A Franciele Nascimento, ela está fazendo uma pergunta que está ligada ao tema da escatologia. O tormento no inferno durará eternamente ou será apenas um período? Essa pergunta é interessante porque, antes de eu falar o que a Bíblia diz de fato, é importante a gente citar aqui duas doutrinas que são errôneas à luz da Bíblia. A primeira é o aniquilacionismo e a segunda é a doutrina do purgatório. O aniquilacionismo, que é defendido hoje especialmente pelos adventistas do sétimo dia, os adventistas de maneira geral, né? Eles defendem a doutrina do aniquilacionismo, que está associada ao sono da alma, porque, segundo eles, quando uma pessoa morre, a sua alma, na verdade, ela dorme, por assim dizer, junto com o corpo. Não há uma separação, porque a Bíblia descreve a morte como uma separação. O corpo vai para a sepultura ou para qualquer outro lugar, mas a alma e o espírito são indivisíveis, ficam sob o controle de Deus, né? É isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 12, né? O pó volte ao pó como era, o espírito volte a Deus que o deu. Não é que todos os espíritos voltam para Deus a rigor, mas que Deus está no controle de tudo. Os salvos, claro, eles vão para o paraíso. Os ímpios vai para outro lugar, vai para o Hades, que ali é uma antessala do inferno. Então, o que diz o aniquilacionismo? O aniquilacionismo fala de aniquilação. O aniquilacionismo diz que quando houver a ressurreição, todos comparecerão ante o juízo final, e os ímpios, porque segundo os aniquilacionistas dizem, Deus não é tão cruel assim, de fazer a pessoa ficar a eternidade toda sofrendo, Deus não vai mandar para o inferno, vai aniquilar, vai acabar com a vida dessa pessoa ímpia que for condenada no juízo final. Isso é o que diz o aniquilacionismo. O purgatório já é uma doutrina defendida pelo catolicismo, que diz que, na verdade, existe uma diferença entre pecado venial e pecado mortal e tal, e que dependendo do tipo de pecado que a pessoa cometer, ela não vai para o inferno diretamente. Ela tem a oportunidade de passar pelo purgatório, para ela purgar, né, os seus pecados. E isso aí acabou gerando aquele problema todo lá, que gerou a reforma, né? Quando, na verdade, o romanismo começou a cobrar, né, das pessoas no caso das indulgências, né, as pessoas davam dinheiro, né, moedinhas que caíam lá no fundo do gasofilácio, quando batia lá no fundo do gasofilácio, a alma saía do purgatório, a alma dos parentes, né, que tinham partido. Porque, na verdade, as indulgências eram concedidas pelos santos, né, que morriam, e eles, por serem mártires, muito santos, então eles faziam cartas, né? E essas cartas eram, na verdade, dadas mediante pagamento para que os parentes daqueles que tinham partido pudessem, claro, sair do purgatório. Isso não está na Bíblia. O que a Bíblia diz de fato? Para resumir, senão a resposta fica muito longa. A Bíblia diz, não vou nem ler, pastor X, porque senão as horas passam depressa, mas, por exemplo, a Bíblia diz que o fogo é eterno. Mateus 18:8, Mateus 25:41.
Judas, versículo 7, o fogo do inferno é um fogo eterno. Foi Jesus quem falou. E Judas, não o Iscariotes, Judas, irmão do Senhor, corroborou lá no versículo 7 da sua carta, que só tem um capítulo. Então, Mateus 18:8, Mateus 25:41, Judas, versículo 7, diz que o fogo é eterno. Jesus falou que o tormento é eterno. Mateus 25:46. Jesus também diz que o fogo nunca se apagará. Mateus 3:12. Marcos 9:43-45. Lucas 3, versículo 17. E Paulo também, acho que a gente pode ler só esse versículo, porque Jesus falou muito sobre isso. Vamos ler pelo menos um versículo aqui que Paulo também mencionou. 2 aos Tessalonicenses 1:9. Por gentileza, pastor Hermes. 2 aos Tessalonicenses 1:9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Veja então, se ler o versículo anterior, vai ver que está falando justamente, né, dos ímpios, né? Então, está falando dos ímpios e tal, que vão perecer, vão padecer eternamente. Não é um período curto de tempo, né? Como alguém disse. Não é um período curto de tempo, também não é um purgatório e tal, e também não haverá nada de aniquilacionismo. É perdição eterna mesmo, condenação eterna. Isso é duro, né? Mas Deus é justo. Deus sabe o que faz. As pessoas têm oportunidade, mas a Bíblia diz claramente, lá em Apocalipse 21, versículo 8, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, é uma condenação eterna, querida irmã Franciele e todos aqueles que têm dúvidas sobre isso. Eu lancei mão aqui do espaço, né, para poder pegar outra versão da Bíblia. Bíblia Missionária de Estudo. Coisa boa, viu? A versão aqui... Hoje o irmão está munido aí de várias versões, hein? Rapaz, tem uma pilha. Almeida Revista Atualizada, ela diz assim, Tessalonicenses 1:9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, eterna destruição. É sofrimento eterno, né? Com certeza. Tá, então, a bem. pergunta feita pela irmã Franciele Nascimento. O tormento no inferno durará eternamente? Sim. Sim, com certeza. A verdade é que o indivíduo tem que decidir o negócio enquanto está vivo, né? Verdade. Enquanto está vivo, aceitar Jesus, viver uma vida reta e pia diante do Senhor, porque é assim que tem que ser, né, o estar diante do Senhor. Pois bem, meu pastor, o pastor Nerisângelo, ele vai para Coríntios, no texto de Paulo. A Bíblia fala que a mulher não pode ensinar na igreja, mas que fique calada. Pode explicar? Bom, essa explicação, a partir do momento que eu vou dar agora, poderá parecer descontextualizada. Então eu vou convidar o nosso pastor Nerisângelo e todos aqueles que estão acompanhando que acessem as nossas lives lá no CETADB. Lá já tem umas 2 ou 3 respostas sobre o mesmo assunto. E a gente vai construindo aí, né? Vai explicando. A gente explicou já o princípio da prioridade, mostrou como que Deus estabeleceu os papéis para o homem e para a mulher. Então a resposta que eu vou dar, ela já é uma continuação, né? Então esse texto aqui, para você explicar, você tem que ter toda uma contextualização. A gente não vai ter tempo aqui de repetir tudo que já falou. Então, por isso que é importante você, que tem realmente interesse de saber a resposta bíblica, tomar tempo com o assunto. Porque a gente vive num tempo de fast food, né? As pessoas querem, às vezes o camarada ele quer aprender o mesmo que um grande referencial para ele sabe, mas ele quer aprender em poucos meses. Só que esse grande referencial dele, muitas vezes, né, já estudou 10, 20, 30 anos. Né? Veja o nosso mestre uma bagagem, Antônio, né? Uma bagagem grande ali. O nosso mestre Antônio Gilberto, o conhecimento que ele tinha, mas era ao longo de muitos anos. Né? Ele tomava tempo com as coisas. Então, hoje a gente vive num período que as pessoas querem tudo rápido. Né? A gente vê uns jovens aí, claro,
não estou falando com desprezo. Eu admiro os jovens e qualquer dia desse eu vou falar aqui de alguns jovens que são inspiração para mim. Eu tenho 50 anos, mas tem jovens de 20 e poucos anos que são inspiração para mim em muitas coisas. E eu vou citar aqui em outra ocasião. Mas veja, então não vai nenhum desprezo aqui aos jovens. Mas tem jovem que quer saber tudo assim. Esse assunto, por exemplo, sobre o ministério feminino, a gente vê o pessoal falando, mas eles desprezam, por exemplo, o que o pastor Antônio Gilberto dizia, que os grandes mestres do passado diziam. A mim eles podem desprezar, que afinal de contas eu também estou começando agora, não tenho tanta experiência, mas desprezar esse pessoal mais antigo aí, que realmente são os nossos patriarcas, aí eu já acho complicado, né? Os nossos pais, né? Agora, veja bem, a pergunta do nosso irmão a mulher não pode ensinar na igreja. Veja, Paulo, quando falou isso, ele estava falando de posição de autoridade. Porque a mulher pode ensinar, evidentemente. E a Bíblia corrobora isso. A mulher pode profetizar, a mulher pode pregar, a mulher pode profetizar. 1 Coríntios 11 mostra que todos podem profetizar. Paulo fala que a mulher tem que estar com a cabeça coberta, mas ele diz que ela também profetiza. Né? Se você ler também Atos, você vê que havia um casal que acompanhava Paulo, Priscila e Áquila, e a mulher era ensinadora, junto com seu marido. Eles ensinaram Apolo, inclusive. Apolo era um grande pregador, mas não conhecia a doutrina do Espírito Santo. Priscila e Áquila tiveram que levá-lo para um canto ali para explicar-lhe, ponto por ponto, a doutrina do Espírito Santo. Né? Então a mulher pode ensinar. Agora, em que circunstância a mulher não pode ensinar? Exercendo o papel de autoridade, acima do oficial. Porque você pode achar que não tem diferença, mas biblicamente tem. Entre o mestre oficial, chamado por Deus para ter o dom ministerial de mestre, e o ensinador de maneira geral. Você vê isso na igreja. Por exemplo, eu era de uma igreja que tinha o mestre, já que eu citei o mestre Antônio Gilberto, eu pertencia a um ministério aqui no Rio de Janeiro, que era o mesmo ministério do mestre Antônio Gilberto. Então ele era o grande mestre ali. Só que ali você tinha várias irmãs que ensinavam, vários irmãos, vários ensinadores. Só que há uma diferença muito grande entre aquele que ensina e aquele que é vocacionado por Deus e tem o ofício de mestre. Veja se você está entendendo. O ofício de mestre está em posição de autoridade. Porque se você ler 1 Coríntios 12, você vai ver que Deus estabeleceu prioridade. Alguém pensa que esse negócio de hierarquia, de hierarquização é coisa das Forças Armadas. Nada disso. Leia com atenção 1 Coríntios 12, você vai ver, primeiramente, pôs Deus na igreja apóstolos. E em segundo lugar, profetas. E em terceiro, mestres, ensinadores. Ou seja, Deus estabeleceu e depois, olha que interessante, porque ali diz, depois milagres, dons de curar, tal. Veja, os dons congregacionais, eles são mencionados depois. Né? Porque na igreja tem espaço para todo mundo trabalhar. Só que Deus estabeleceu dons para a liderança da igreja. São os dons ministeriais. Porque se não houver liderança, o povo se perde. Lembra do que aconteceu nos dias dos juízes? Cada um ia fazer o que bem queria porque não tinha rei, não tinha liderança. Na igreja tem que ter ordem. Lembra do que acontecia naquela igreja onde uma mulher que se dizia profetisa estava dominando todo mundo? Aí Deus chamou a atenção do pastor, que o obreiro era frouxo. Deus falou assim, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Em outras palavras, rapaz, eu te dei autoridade. Você é o líder da congregação. Como você permite uma coisa dessa? Lidere a congregação. Vai deixar que essa mulher aí que se diz profetiza tome conta de tudo? Tome posição, rapaz. É isso que a Bíblia está dizendo, na linguagem de hoje. Né? Porque ali Jesus falou, tenho contra ti que toleras Jezabel. Então, meus queridos irmãos,
A questão de que a mulher não pode ensinar, não é que ela não pode ensinar, é que o seu ensino tem que estar debaixo de autoridade. Não é só da mulher, não. Qualquer pessoa, homem e mulher, tem que estar debaixo da autoridade oficial da igreja. Se Deus estabeleceu o ministério, é para ser respeitado. Se tem mestres chamados por Deus, e o mestre é, sobretudo, chamado por Deus, que tem gente hoje em dia fazendo mestrado e dando carteirada nos obreiros mais antigos que foram chamados para ser mestres, porque eles não têm mestrado. Ah, Antônio Gilberto tinha mestrado? Ah, fulano tem mestrado? Eu tenho mestrado. Eu tenho doutorado. Parabéns, meu irmão. E isso não quer dizer também que você não tenha sido chamado para ser mestre. Agora, não confunda as coisas. Ser chamado para ser mestre é algo de Deus. Ter mestrado é algo da terra. O mestre chamado por Deus pode ter mestrado também. Doutorado, pós-doutorado, que maravilha. Mas o camarada pode ter mestrado, doutorado e não ter chamada para ser mestre. E ficar com inveja ainda do outro que não tem doutorado e ensina melhor do que ele. Deus revela para ele coisas que não revela para você. Ah, não, mas esse cara não tem doutorado, esse camarada não sabe nada. Vem querer falar mais. Eu tenho doutorado. Meu irmão, humildade. Né? Não estou aqui estimulando ninguém a não estudar. Pelo contrário, hoje em dia quem não estuda é porque não quer, porque você tem mais hoje a oportunidade. E as mulheres estão estudando, meu irmão. A mulherada aí está estudando, que é uma maravilha, está ensinando e pode ensinar. Agora, o que Paulo está dizendo é que a mulher não pode querer passar o carro na frente dos bois. A mulher não pode querer estar dando carteirada, e como eu já vi por aí, se eu tivesse uma gravata e tal. Cuidado, minha irmã, não entra por esse caminho, isso é feminismo. O feminismo não é bom para a sua vida espiritual, não é bom para o ministério, não é bom para a vida cristã. A mulher pode ensinar, mas seja humilde. Você que não é um mestre chamado por Deus, mas estudou, fez pedagogia, que maravilha. Você pode não ter chamada para ser um mestre oficial da igreja, mas você pode dar aula na escola dominical. Todos podem pregar, todos podem ensinar, mas respeite aqueles que Deus chamou. Então, Paulo está dizendo isso. Veja, na igreja de Antioquia da Síria, veja, tinha muito crente ali. Muito crente, homem, mulher. Só que a Bíblia diz que havia só 5, que eram profetas e mestres. Não é? Barnabé, Simeão e tal, e Saulo, ali, que era um jovem ainda, mas chamado por Deus. Então, não diz ali que Paulo falou que nem todos vão ser todos apóstolos. Não, tem os mestres chamados por Deus, tem os apóstolos chamados por Deus. Irmão Ciro, mas quem é apóstolo hoje? Não estou falando de título, estou falando do ministério. O ministério continua. Porque até quando a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós que somos continuacionistas, sabemos que se o ministério de evangelista continua, se o ministério de profeta continua, por que o de apóstolo cessou? Não, continua. Mas não é o título, não é a pessoa dizer, eu sou apóstolo. Não. Quem tem o apostolado, o ministério de apóstolo, que é um ministério que é, na verdade, Paulo falou, em primeiro lugar, apóstolo. Claro que ele se referia, sobretudo, aos apóstolos chamados por Jesus, os 12, e depois outros também, porque há outros apóstolos além dos 12. Paulo é um exemplo disso, Barnabé. Não adianta você querer dizer, não, esse apóstolo é mais apóstolo que o outro, ou menos. Não, eram apóstolos também. Né? Claro que os 12... chamado, né? Tem uma simbologia em torno do número 12. Mas Paulo era apóstolo tanto quanto Pedro. Tanto que Pedro reconheceu o apostolado de Paulo e disse, inclusive, que os escritos de Paulo estavam em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Só você ler lá 2 Pedro, capítulo 3, você vai ver que Pedro falou de Paulo, que há pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro reconheceu que os escritos de Paulo eram tão inspirados quanto os escritos, as escrituras hebraicas. Então, meu querido irmão, querido pastor, não é que as mulheres não possam ensinar, elas podem. A gente tem várias professoras de escola dominical, as irmãs hoje estão estudando pedagogia, dão aulas excelentes, ensinam, são convidadas para ensinar,
não tem problema nenhum. O que não pode é desrespeitar a posição de autoridade que Deus deu. Hoje a gente vê isso, a mulher começa a estudar e despreza. Ah, fulano não sabe nada. E muitas vezes está falando de um mestre chamado por Deus. De um mestre chamado por Deus, um mestre que Deus levantou, que tem chamada de Deus. Então é essa questão, né? Quando Paulo diz que a mulher não pode ensinar, ele está falando, ele como mestre que era chamado por Deus, né? Claro que a pessoa pode ser orientada e tal. Agora, o confronto, né? O confronto, a oposição, é isso que a Bíblia não autoriza, e quem entra por esse caminho é lamentável. Então, a Bíblia fala que a mulher não pode ensinar. Não pode ensinar em posição de autoridade. Porque aí a gente está falando de ofício. Ofício é diferente. Você pode dizer que esse negócio é conversa, porque a mulher pode fazer tudo, só não pode ter o título. Bom, me mostre no Antigo Testamento, quem gosta de citar Débora, que não sei o quê, que era juíza, me mostre a sacerdotisa. Você vê sacerdotisa do Antigo Testamento, e quando você vem para o Novo Testamento, você não tem apóstola. Por que Jesus não consagrou Maria, sua mãe, como apóstola? Não, chamou 12 homens. Diaconisa, isso é muito polêmico, né? Já explicamos aqui. Em Atos 6 não tem. Quem quiser defender, não. Mas lá diz, escolhei 7 varões. Mas irmão Ciro, lá em Romanos 16, a construção frasal, o próprio pastor Antônio Gilberto reconhecia isso, que a construção frasal permite até você dizer que é diaconisa, mas ele diz que está no masculino. Então ali, ele diz que aquele texto pode respaldar uma exceção. Não havendo, claro, um homem para fazer o trabalho, a obra de Deus não pode parar, é evidente. Mas, regra geral, Deus concedeu o ofício aos homens. Deus sabe por quê. Você não vai querer discutir com Deus. Por que Deus formou o homem primeiro? Você vai discutir com Deus? Por que Deus não formou a mulher primeiro? Mas quem é feminista já começa a questionar todas essas bases. Por que Deus mandou um salvador, um homem, para nos resgatar? Por que não mandou uma mulher? Por que Jesus tinha que ser um homem? Isso aí é invenção dos homens, dos machos. Irmã, não entre por esse caminho. Deus criou, macho e fêmea os criou. Mas na hora de formar, aí a Bíblia diz que ele formou o primeiro homem. Está lá. Paulo, aliás, quando fala que não permite que a mulher ensine, que a mulher não pode ensinar, inclusive, lá em primeiro texto correlato, né? Nesse caso é 1 Timóteo 2. Se você ler 1 Timóteo 2, você vai ver que Paulo, ele argumenta teologicamente, e ele diz que Deus formou o primeiro homem, depois a mulher. Aí ele estabelece o quê? Princípio da prioridade. Prioridade não quer dizer que um seja maior que o outro. Prioridade é porque Deus quis que fosse nessa ordem, né? Prioridade está em tudo na Bíblia, não é só nessa questão. Na doutrina da santificação, né? O Espírito prioriza, o Espírito Santo prioriza o nosso espírito, a santificação começa lá de dentro, todo o vosso espírito e alma e corpo. No governo da igreja, o que eu citei aqui primeiro aos Coríntios 12, no final, diz lá, Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois, né? Depois, dons de curar, depois. Milagres fica para depois. Não é que Deus não gosta de milagre, mas hoje em dia tem gente colocando o carro na frente dos bois. O versículo da Bíblia diz, eis que creem seguirão sinais. Na Bíblia de muita gente parece que está escrito assim, como que é? E esses que crerem seguirão os sinais, né? É isso que diz a Bíblia? Não, e esses sinais seguirão os que crerem, né? Na Bíblia de muita gente parece que está invertido. Então, desculpa aí, pastor Eric, se eu me alonguei. Não, mas é bom esclarecer, porque, vez por outra, esse assunto, ele volta à tona. Agora mesmo ali, reforçaram a pergunta num outro sentido, mas também ligado ao contexto da diaconisa, que já foi respondida na live anterior a que fizemos sobre o Setembro Amarelo. Porque veja, pastor, isso aí está em tudo. Veja, vamos falar da língua portuguesa. Não existe a chamada norma culta? Quem que está por trás da norma culta? São aqueles mestres que têm prestígio.
para Deus, quem tem prestígio são os mestres que ele chamou. Muitas pessoas não aceitam isso. Mas o mestre que tem prestígio para Deus são aqueles que ele chamou verdadeiramente para ser mestre. Então, quando uma pessoa quer se colocar em posição de autoridade sobre aquele que foi chamado por Deus, isso é um caminho errado a ser seguido, né? Então, tome cuidado se você tem o dom, você acha que tem o dom para ensinar, porque eu também considero que tem a pessoa que recebeu um dom para ensinar, mas que não é necessariamente o dom de mestre, conforme está lá em Efésios capítulo 4. A pessoa pode ensinar, ela recebeu talentos para ensinar, ela estudou para ensinar, maravilha, faça isso, aproveite as oportunidades. Mas a posição de autoridade, o ofício, foi concedido a quem Deus chamou. Porque lá em Marcos 3, versículo 13, já citamos aqui, inclusive, que Jesus chamou para si os que ele quis. Deus é soberano, como diz aí a nossa irmã Lucimar, que sempre está conosco, né? Deus abençoe a nossa querida irmã. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para os irmãos que estão aqui conosco, especialmente os daqui de Apucarana, dê uma ligadinha lá para o pastor Daniel, a senhora, que ele está me chamando aqui. Ele está ligando e eu não vou ter condição de atendê-lo, né? Estou achando que ele quer participar da live. Não, ele já tentou ligar, mandou mensagem no meu WhatsApp e eu estou assistindo ele aqui, eu só não tenho como responder. Avisa ele lá. Na hora que acabar a live, eu mando um abraço apertado para ele. Um suspiro dobrado de amor sem fim. Aleluia. Seguimos então, meu pastor. O Jairo Barbosa, se eu não me engano, é de Alagoas. Ou Pernambuco. Sim, conheço. Um grande estudioso de idiomas. Com certeza. A gente conversa às vezes. Me socorre aí, Gabi. Quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto? Tá, vou tentar ser mais rápido agora nas respostas, que essa aí precisava de uma melhor explicação, né? Quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto? Pelo menos 3, pelo menos, né? Por que eu digo pelo menos 3? Porque ele escreveu 2 em Éfeso e uma quando ele estava na Macedônia. Das 2 que ele escreveu em Éfeso, uma se perdeu. A Bíblia diz isso, né? 1 Coríntios 5 e 9, pode ler por gentileza, pastor Edson? 1 Coríntios 5 e 9 mostra que a primeira carta, na verdade, se perdeu. A primeira que está na nossa Bíblia já é a segunda. Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo, Deus quis que fosse assim. Né? Então, já por carta, desculpe. Pode continuar, não. Já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, muito bem. Aí Paulo escreve da sua primeira carta, primeira para nós, né? Que ele já tinha escrito por carta. Então, essa carta que ele já tinha escrito se perdeu, porque não consta da Bíblia. Agora, a segunda se tornou a primeira, e a terceira que ele escreveu já na Macedônia, isso tudo foi na terceira viagem missionária, é bom que se diga, não é? Paulo, na terceira viagem missionária, ele se estabeleceu em Éfeso. Ele se estabeleceu na província da Ásia, dentro da região da Ásia Menor, dentro do continente asiático. Veja que Ásia pode designar a província da Ásia, a região da Ásia Menor e o continente asiático. Isso é bom você entender, para você não ficar confuso quando você vê que Paulo queria pregar na Ásia, sendo que ele já estava na Ásia Menor, né? Mas ele queria pregar na província da Ásia e o Espírito Santo disse não. Então ele, quando se estabeleceu na província da Ásia, diz lá, por exemplo, 1 Coríntios 16, né, que ele disse, uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Ele estava em Éfeso. Então ele, de Éfeso, ele escreveu pelo menos 2 cartas aos Coríntios. A primeira se perdeu, a segunda é a nossa primeira aos Coríntios. E a segunda aos Coríntios, que ele já escreveu em algum lugar da Macedônia, ali já seria uma terceira carta, mas para nós é a segunda. Então Paulo escreveu pelo menos, que se escreveu mais, ele não sabe. Mas pelo menos 3 ele escreveu, aos Coríntios. Maravilha. Está aí esclarecida a questão. Eu quero deixar aqui uma saudação especial. O povo nordestino está com tudo. Estão dominando a situação, né? Os irmãos de Alagoas que mencionei, mas também os pernambucanos, a nossa turma lá do Rio Grande do Norte, capitaneada pelo nosso irmão Alisson, que é inclusive funcionário da escola, mora na cidade de Campo Grande, no Rio Grande do Norte. O Gabriel Fraga, que também sempre está com a gente,
Verdade. Gabriel Fraga, ele pergunta qual ou os quais os melhores livros que falam sobre a Torá. Bom, o melhor livro de todos é o módulo do nosso CETAD, né, do Antigo Testamento, que aborda a Torá, com certeza. Então é o melhor. Esse é o melhor de todos. Esse você tem que ter e tem que fazer o curso, porque não dá para ter o livro, você tem que fazer o curso, né? Então esse é o melhor. Agora, eu posso indicar outros livros adicionais. Tem vários, né? Eu gosto de falar isso, porque às vezes a gente fala de alguns, o pessoal, faltou. Não é que faltou, é que não dá tempo de falar. E a gente, claro, tem os nossos preferidos. Os meus preferidos, quais são? Eu gosto do livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison. Esse é muito bom, da editora Vida. Conheça Melhor o Antigo Testamento. Tem ali uma parte sobre a Torá excelente, né? A Bíblia através dos séculos, do mestre Antônio Gilberto, também é muito bom. Fala Esse é incontestável, né? Esse é incontestável. E o Pentateuco, de Paul Hoff, também da editora Vida. Esses três eu acho que são excelentes para você começar, né? Depois você parte para alguma coisa mais densa, mais intelectualizada, mais filosófica. Mas esses três aí são excelentes para você começar e ter um bom domínio, um bom conhecimento, né, sobre a Torá. Maravilha. A Torá, que na verdade é o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés. É bom dizer isso. Bom deixar claro. Eu saudei os alagoanos e os pernambucanos, mas a turma já deu presente. Está aqui a nossa irmã Patrícia. A Patrícia é lá do pessoal que faz os bolos, que a gente vai lá um dia desses, da cidade de Canhotinho. Mas também saudar o pastor Dácio é da Bahia. Ele está bem na divisa ali com Pernambuco. Inclusive eu estive lá com ele, fazendo uma formatura no ano passado. Uma bênção. Saudação aí também aos nossos irmãos cearenses. Deus abençoe cada um. Para nós é uma satisfação. Na verdade, assim como eu, o pastor Ciro, também compactua desse mesmo pensamento, esse trabalho que fazemos com as lives, nós temos observado que tem sido uma oportunidade para os irmãos, inclusive pastores, líderes de igreja, que têm dúvidas a respeito de alguns aspectos da Bíblia, de temas da Bíblia, de alguns assuntos da Bíblia, que acabam compartilhando isso com a gente, e a resposta vem aqui de forma mais clara, mais objetiva, para auxiliar os nossos amados no desenvolvimento do seu ministério e também do seu conhecimento, obviamente, porque terá a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com a igreja. Certamente uma bênção. O Vanderlei Gomes. Volta para a tribulação aqui agora, rapaz. Que tribulação? A turma quer saber o que é que vai acontecer depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação é muito fácil, porque isso aí está na Bíblia. Eu podia... que ia ficar muito longa a resposta, eu podia ler por mão aqui Apocalipse 19 a 22. Leia, está tudo lá. Apocalipse 19 a 22 está em ordem cronológica. É a passagem de Apocalipse está em ordem cronológica. Ali você vai ver o que vai acontecer depois da grande tribulação. Só vou citar aqui para te ajudar quando você for ler. Você vai ver lá, primeiro, julgamento das nações. A primeira coisa. Você vai ver ele quando Jesus voltar. Claro, ele vai também, isso aí está implícito que ele também vai derrotar o império anticristão, né? Vai lançar o anticristo, falso profeta do lago de fogo. Então você vai ter julgamento das nações, depois prisão de Satanás por 1000 anos. Está tudo na sequência. Terceiro lugar, milênio, 1000 anos. Quarto lugar, última revolta de Satanás, depois do milênio, né? Quinto lugar, condenação de Satanás, definitiva, que ele já está condenado por antecipação, mas ali ele vai ser condenado definitivamente. Em sexto lugar, o juízo final. Vai acontecer o juízo final, está lá em Apocalipse 20 também. E aí, nos capítulos 21 e 22, é a eternidade. Ali se descreve a Nova Jerusalém, para sempre com o Senhor. Tal. Então, depois da grande tribulação, vai acontecer isso aí. Julgamento das nações, prisão do diabo, milênio, última revolta do diabo, condenação do diabo, juízo final e o nosso glorioso estado eterno. É isso que, grosso modo, né, vai acontecer depois da grande tribulação. De uma forma bem simplificada, né? Isso de uma forma bem compacta. Bem compacto. Se você quiser saber os pormenores, assista as nossas lives lá no... Perguntas escatológicas, está no YouTube. Maravilha. E logo, logo tem outras novidades também, mas fica no mistério, né? Com certeza. Nós vamos trabalhando essas questões aqui, ainda a respeito do CFJP, o curso para formação de jovens pentecostais.
mas ainda nesse mês de outubro nós passaremos a trabalhar a temática do curso para a formação de obreiros. Então, se você ainda não é aluno do CETADB, você que é jovem que está conosco, você que é um pastor de igreja e tem uma mocidade e você deseja abençoar esse povo, nós temos o curso para a formação de jovens pentecostais, que é, na verdade, um material que tem dado um norte, uma boa instrução para os nossos jovens em aspectos da vida, em aspectos do dia a dia, em aspectos da chamada ministerial e também de questão profissional. Então, é uma bênção. Os nossos alunos e irmãos que estão estudando com a gente o curso de CFJP, curso para a formação de jovens pentecostais, inclusive tem mandado os seus relatos, que tem sido publicado pela Gabriele, sempre no story do nosso canal no Instagram e também no Facebook. Você pode acompanhar inscrevendo-se no nosso canal CETADB, tanto no Instagram quanto no Facebook, e ainda acompanhar estas lives, como as demais, que estão ali à disposição no nosso canal no YouTube. Também. Olha aí, pastor Alex, a irmã Rivete Silva, quero ser muito aluna do CETADB. Olha que belo. Agora, a turma já vai pegar o contato dela ali, vai falar com ela, e ela já vai conseguir fazer. Inclusive, a matrícula pode ser feita acessando o site www.cetadb.com.br. Tem ali matrícula de aluno individual, você já pode se matricular e a nossa turma de apoio já vai te dar toda a atenção necessária para que a irmã seja aluna do curso. Hoje dá para responder mais essa, que também está ligada com o tema das nossas lives do Setembro Amarelo, que estão disponíveis no canal no YouTube. Por que tantos pastores estão ficando com depressão? É a pergunta do Jairo Barbosa. Bom, essa pergunta, claro, ela é complexa, né? Para responder, então tem lá, o pastor já falou, 2 lives tratando dessas questões. O que eu vou falar aqui é um resumo do que está lá. Então, aqui é só a isca, vamos dizer assim, só o gancho, né, para você ir para lá, né? Que é lá que tem a pormenorização. Então, por que tantos pastores estão ficando com depressão? Nós falamos muito aqui que falta observar aquilo que Paulo, um homem que hoje, né, seria um candidato a ter, digamos, a chamada síndrome de burnout, né, do esgotamento, porque ele era um camarada que corria para lá, corria para cá, e as igrejas o atribulavam, ele mesmo falou isso, né? Mas era um homem que estava investido de uma autoridade especial, a gente percebe isso, porque ele resistiu a tudo e a todos, terminou a vida naquela masmorra, depois foi morto, como a Bíblia não diz, mas de acordo com a história, né, não há dúvida que ele foi ali martirizado em Roma. Então, que vida difícil. Mas ele deixou um conselho que nós não podemos deixar de observar. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja como que ele começa. Persevera, tem cuidado da doutrina, é isso que diz? Não, a primeira coisa é, tem cuidado de ti mesmo. Porque para você ter cuidado da doutrina, você tem que cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida espiritual com Deus, claro, sobretudo. Paulo, nesse mesmo capítulo, ele explica, porque ele diz para Timóteo, o exercício físico, o exercício corporal para pouco aproveita, Timóteo. Não é que é dispensável, ele tem o seu proveito, é pouco, mas tem proveito. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Você tem que cuidar da sua saúde também. Então, muitos pastores estão ficando com depressão porque não cuidam de si mesmo. Excesso de trabalho, né? Se acha um super-herói. Meu irmão, você não é o Superman. Isso é coisa de filme. Né? Não, eu sou o Superman. Pensa, vai abrir seu paletó e vai sair, o Clark Kent, vai se transformar num... Não, meu irmão, vai sair voando, determinando tudo, né? Porque hoje em dia a versão do Superman tá caindo aqui já, a segunda vez que cai minhas coisas aqui. Acho que, não, voltou aí, né? Aqui, pastor, eu achei o texto de Atos 20, 28. Paulo diz assim, olhai, pois, por vós, Sim. E depois por todo o rebanho. Isso, é outro texto interessante. Olhar por vós mesmos, exatamente. O camarada tem que cuidar de si mesmo, né? Tá boa a minha imagem aí que caiu aqui. Tá joia, tá joia. Muito bem. Então, resumindo,
a pessoa tem que ter, ela tem que saber qual é o seu limite. Não adianta você ir além. Ah, o irmão falou aí numa outra live, né? O irmão explicou, pastor Alex, que o camarada falou, não, eu não tiro férias. Não, não é assim que funciona. Você tem limite. Cuidado com o excesso de trabalho. Não despreze o descanso, não despreze o lazer. Não é pecado você passear com a família, levar sua família para tomar um sorvete no shopping, passear, fazer uma viagem, tirar férias. Isso aí é necessário para você ter uma jornada mais longa. Entendeu? Porque senão você vai fazer muito, mas a sua carreira vai ser curta. Então não despreze o descanso, não descuide da alimentação. É necessário fazer exercício, mas é preciso ter cuidado com a alimentação também. Claro que de vez em quando, ninguém é de ferro, a gente disse aqui, a gente pode cometer alguns exageros. Uma carne com gordura, né? De vez em quando. Agora, se você fizer isso todo dia, toda hora, todo momento, não comer uma saladinha de vez em quando. Ah, não, eu só gosto de carne, meu negócio é carne. Aí não come uma salada, né? Aí, além de tomar refrigerante, que em si já é problemático, toma 2 litros de refrigerante. Não, meu irmão, vai chegar uma hora que você vai perceber, isso aí tudo contribui para você ter uma vida difícil. A pessoa também não tem prioridade na vida, não faz não tem meta, não estabelece metas, né? É preciso priorizar. Eu poderia lançar mão de um exemplo que eu conheço, alguém nesse sentido aí. É um pastor chamado Hércules Carvalho de Nobre. Esse aí eu já ouvi falar. Então, eu tomava um tubo de 2 litros de Coca-Cola, comia 2 x-tudo numa sentada. Então depois eu vou falar de um camarada também chamado Cyrus Ibord. Engordei a ponto extremo de chegar a ponto de obesidade. Isso me causou problemas dos mais graves. E hoje, no alto dos meus 40 e tantos anos, eu estou aqui tendo que usar um colete para sustentação da coluna porque as vértebras já chiaram. Então, tudo tem consequências. Se a gente não cuida, ali na frente vem a fatura. Assim que diz o meu sogro, né? O pastor Daniel Ascioli, ele sempre diz que ali na frente chega a fatura. E, de fato, chega mesmo. E não tarda. Eu conheço um pastor também, um camarada chamado Cyrus Ibord, polêmico, né? Tal, fala umas coisas meio... Mas ele também, ó, em 2014, quando eu conheci essa situação dele, meu amigo, o camarada bebia refrigerante de montão. E toda viagem que ele fazia, assim, para atender os convites das igrejas, passava mal. Tem irmãos aí que são testemunhas, né? Já tinham levado esse Cyrus Ibord até para o hospital, tomou soro e tal, porque vivia exagerando na alimentação. Só que lá ele resolveu dar um basta, né? Graças a Deus, e hoje ele está aqui para dar esse testemunho, porque também, pastor Alex, olha, como foi bom para mim, ó, ter parado de beber refrigerante, comecei a fazer caminhada, passei a descansar mais, trabalho bastante, mas com moderação, viajo. Olha, é importante, né? Você ter momentos com a família, você passear com a família, tudo isso faz parte da vida. Se a gente abrir mão disso, a gente vai ter uma vida muito estressada e os problemas e tal. Vai chegar uma hora que a gente vai perder. Aí, como acontece... E muitos pastores acabam entrando nessa situação também, de quase depressão, porque quando está com a família, ele não consegue conversar sobre outro assunto que não seja os problemas da igreja. É verdade. E aí, quando o indivíduo está naquela de não tirar férias e achar que isso é uma vantagem também, o quadro se acentua. Na verdade, porque a família, às vezes, não quer mais conversar sobre aquele assunto, eles querem conversar também sobre outras questões, querem ver outras situações, enfim. É importante jogar a conversa fora, é importante brincar, é importante você ter um momento em que você... Ler um livro, ainda que seja um livro cristão, mas um livro que não seja um livro tão pesado, um testemunho, uma biografia, entendeu? É importante a pessoa ter assim... Tem muitos livros devocionais, o pastor Marcos Lucado escreve muito livro. Sim. É bom para esse momento, né? De você não estar estudando teologia, mas também ser edificado. Enfim, tem muita coisa boa. O fato é que você tem que cavar, procurar, buscar, que certamente o Senhor vai conceder. Meu pastor, o tempo urge e já se foi. As suas considerações finais, nós vamos continuar a semana que vem. Por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais do que a nossa?
é uma questão que nós já tratamos a respeito dos apócrifos. Pastor, você acha que o crescimento da teologia reformada está crescendo no nosso meio pentecostal? Queria saber se Paulo era de certo um fariseu.